Você sabia que existem sons que não deveria permitir em sua casa nem por um instante? Algumas mensagens disfarçadas de entretenimento podem estar entrando silenciosamente na sua vida e contaminando seu espírito. Em Mateus 6:22, Jesus nos alerta dizendo: "A lâmpada do corpo é o olho. Assim, se o seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz. Mas, se o seu olho for maligno, todo o seu corpo estará em trevas." Esse ensinamento não se aplica apenas ao que vemos, mas também ao que ouvimos e deixamos entrar em nosso coração. Hoje vamos descobrir que tipos de mensagens, frases ou sons podem abrir portas espirituais que Deus jamais quis que fossem abertas. Revelaremos como identificá-los, o que a Bíblia ensina sobre eles e por que desligá-los a tempo pode proteger sua alma. Está pronto para compreender o que Deus tem preparado para você? Há anos, muitos crentes começaram a notar uma mudança no ambiente espiritual de suas casas sem entender exatamente o que está acontecendo. Sentem opressão, cansaço constante, discussões sem motivo aparente, uma desconexão emocional com a palavra e falta de vontade para orar. Às vezes parece que tudo está em ordem, mas a alma permanece inquieta. Fazem limpezas profundas, oram, buscam o Senhor com jejum e ainda assim algo persiste. O que está entrando no coração sem que percebamos? Por onde as trevas se infiltram quando não as convidamos? Acesso consciente é uma das respostas mais negligenciadas e está bem diante dos nossos olhos, iluminada diariamente por horas pela televisão. Jesus afirmou em Mateus, capítulo 6, verso 22, "A lâmpada do corpo são os olhos. Portanto, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz." Essa orientação poderosa e direta não se refere apenas ao que observamos, mas ao que permitimos entrar em nosso interior por meio dos sentidos. Se mantivermos nossos olhos expostos constantemente a imagens impuras, se os nossos ouvidos captarem palavras que desonram a Deus, e se deixarmos que nossa casa se encha de sons contrários à verdade divina, é natural que o espírito vá se apagando aos poucos. Não é um ataque violento nem estrondoso, mas um sussurro contínuo que, como a água que pinga sobre uma pedra, vai desgastando a fé sem que percebamos. Esse sussurro muitas vezes chega até nós através da tela da nossa televisão. Muitos programas, músicas e diálogos aparentemente inofensivos carregam um veneno espiritual sutil. Frases mascaradas de humor que glorificam o pecado, pensamentos apresentados como liberais que na verdade são correntes de rebeldia contra a palavra divina, imagens que exaltam a violência, a imoralidade, a arrogância e a idolatria. Enquanto essas ideias se infiltram, o inimigo avança em silêncio, conquistando espaço na mente, nas emoções e nos corações. As Escrituras nos alertam com extrema clareza para que não participemos de obras infrutíferas. Não devemos apenas evitar as trevas, e sim confrontá-las conforme Efésios, capítulo 5, versículo 11. Mas como repreender algo que já faz parte da nossa rotina diária? Como rejeitar aquilo que aprendemos a considerar normal? Em muitas casas, a televisão é ligada por hábito, ficando ligada enquanto se cozinha, limpa ou conversa. Poucos param para realmente escutar o que está sendo dito. Existem frases que parecem banais, porém, se fossem faladas na presença de Jesus, causariam grande constrangimento. O nome de Deus é utilizado de forma leviana, a fé cristã é alvo de zombarias, estilos de vida contrários ao plano divino são promovidos, e o mais alarmante é que, ao ouvir repetidamente, deixamos de reagir. O que antes nos causava escândalo, agora mal nos incomoda. O que antes teríamos desligado sem hesitar, hoje permitimos continuar por tratar-se apenas de uma cena. Contudo,
A palavra permanece e a santidade de Deus é imutável. Levítico, capítulo 20, versículo 7 afirma: Santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu, Jeová, sou vosso Deus. Essa santidade começa pelo que consentimos entrar em nosso lar. Houve um tempo em que os cristãos oravam antes de assistir qualquer coisa. Hoje, muitos assistem antes de orar. Invertemos as prioridades, e quando a oração perde seu lugar central, nosso discernimento enfraquece. Não podemos pedir ao Espírito Santo que habite onde há mensagens que o entristecem. Não é possível esperar paz em meio a palavras de ódio, luxúria, soberba e mentira. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos orienta a guardar nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. Portanto, é essencial escolher cuidadosamente o que permitimos em nossa casa para preservar a pureza que Deus deseja para nós. Lembre-se, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede a vida. O coração é protegido filtrando o que entra pelos olhos e ouvidos. Se o coração é a fonte da vida espiritual, então cada palavra, cada imagem, cada som deve passar pelo crivo da verdade. Alguns questionam: realmente, o que vejo ou ouço me afeta mesmo eu não concordando? Não basta saber que é só entretenimento. A Bíblia responde sem rodeios. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se o que escutamos fortalece a fé, o contrário também é verdade. O que contradiz a fé a enfraquece. Assim como a palavra que edifica ativa a esperança, a palavra corrupta semeia incredulidade. E não basta discordar. Se você deixa o conteúdo entrar de algum modo, ele já exerce influência. Um jovem que costumava participar ativamente na igreja começou a se afastar devagar. Quando seus líderes espirituais perguntaram o motivo, ele disse que não sabia e que não sentia mais o mesmo, que havia perdido a paixão. Após várias conversas, perceberam que sua rotina havia mudado. Passava horas assistindo séries que exaltavam a bruxaria, filmes de terror e programas cheios de sarcasmo contra a fé. Não foi uma decisão explícita de se afastar de Deus, mas uma acumulação diária de mensagens sombrias que foram apagando o fogo da alma. O golpe foi se enfraquecendo, como quando uma vela permanece acesa, mas sem oxigênio, até que finalmente se apaga sozinha. O inimigo nem sempre invade com violência. Às vezes entra por meio de uma frase que deixamos passar. Há sons que funcionam como portas espirituais, expressões, músicas e palavras que ativam atmosferas no mundo espiritual. Nada é neutro. Jesus mesmo disse: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Isso inclui aquilo que permitimos que seja proclamado em nosso lar. Cada vez que ligamos a televisão, estamos autorizando que uma voz se manifeste. A questão é quem está falando, quem está ensinando, quem está plantando ideias nas crianças, quem sussurra enquanto dormimos e a televisão continua ligada. Certa vez, uma mulher de fé começou a ter pesadelos frequentes e não compreendia o motivo, pois orava todas as noites antes de deitar. No entanto, mantinha a televisão ligada em seu quarto com canais de notícias que repetiam cenas violentas, discursos repletos de medo, insultos e caos. Mesmo sem prestar atenção consciente, seu espírito estava sendo constantemente exposto ao temor. Quando finalmente decidiu desligar a televisão completamente durante as noites e substituir esse tempo pela leitura dos Salmos, os pesadelos desapareceram e a atmosfera mudou. O inimigo perdeu seu acesso. Esta não é uma chamada ao medo, mas
ao discernimento. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. O poder do amor e do domínio próprio em 2 Timóteo 2,7 é algo que deve se estender também ao que permitimos entrar em nossa mente. Não podemos continuar nutrindo nossa alma com as influências do mundo e, ao mesmo tempo, esperar viver como cidadãos do céu. O conteúdo que absorvemos molda nossas convicções, define os limites do que aceitamos e pode fortalecer ou enfraquecer a nossa fé. O inimigo sempre utilizou o poder das palavras para atacar. No Jardim do Éden, ele não entrou brandindo uma espada, mas sim com uma frase, com uma pergunta. Deus realmente disse, conforme está em Gênesis 3,1. Foi uma sugestão, uma ideia plantada que não precisou ser gritante, apenas semear a dúvida, e Eva acabou caindo. Atualmente, o inimigo usa a mesma tática. Ele não precisa se mostrar. Basta um roteiro escrito por alguém que não teme a Deus, interpretado por um ator, projetado em uma tela e aceito sem resistência pelo crente. Contudo, você tem a autoridade para fechar essa porta. É seu direito e dever dizer até aqui. Você tem o poder de discernir e eliminar o que não edifica. Tem a capacidade espiritual dada por Deus de escolher a atmosfera que deseja em seu lar. Davi escreveu no Salmo 101,3: Não porei diante dos meus olhos coisa injusta, aborreço a obra dos que se desviam, nenhum deles se chegará a mim. Essa era mais que uma ideia, era uma convicção forte. Davi compreendia que aquilo que contemplamos, um dia, nos consome. Por isso, devemos ser cuidadosos com o que permitimos em nossa mente e coração, radicais em nossa permissão não por legalismo, mas por amor à presença de Deus. O Espírito Santo é sensível. Ele não habita junto com o impuro. Se desejamos mais dele, precisamos limpar o lugar onde ele reside. O silêncio da televisão pode ser o começo de um novo despertar. Muitas pessoas testemunharam que, ao desligar certos programas, ao deixar de assistir determinados canais, começou uma transformação profunda em suas vidas. O ambiente em seus lares mudou, a ansiedade diminuiu, a oração retornou e a palavra começou a fluir novamente. Não foi magia, mas obediência, santidade e amor pelo que Deus valoriza e rejeição ao que ele detesta. Existem sons que não foram feitos para entrar em uma casa de fé. Existem frases que não devem ser ouvidas por ouvidos consagrados. Existem conteúdos que, por mais populares que sejam, foram criados para destruir a fé dos pequenos e adormecer o discernimento dos grandes. Mas você pode fazer a diferença. Você tem o poder de decidir. Não precisa entender tudo o que está por trás. Apenas precisa reconhecer quando algo não é de Deus e ter a coragem de desligar. Pois, no fim, aquilo que você ouve pode se tornar aquilo em que você acredita. E o que você acredita determina a forma como você vive. A fé vem pelo ouvir, sim, mas também vem a dúvida, a impureza, o medo e a confusão. Tudo depende de qual voz está ecoando em sua casa. Deus continua falando. Sua palavra permanece verdadeira. Mas, para ouvi-la com clareza, às vezes o primeiro passo que devemos dar é desligar. O barulho do mundo, você está disposto a tomar essa decisão? Está preparado para abrir espaço ao Espírito de Deus e fechar as portas ao inimigo? O primeiro passo pode ser tão simples quanto pegar o controle remoto e desligar. O que não acrescenta nada positivo quando a serpente falou pela primeira vez no Éden, não ofereceu diretamente um fruto. Ofereceu antes uma ideia. Não negou abertamente a Deus, apenas sugeriu que ele estava escondendo algo. Foi uma distorção sutil, uma manipulação disfarçada de sabedoria.
E desde então, essa tem sido uma das táticas mais eficazes do inimigo: deturpar a verdade de Deus para introduzir o erro. Ele envolve isso com a aparência de liberdade, conhecimento ou até compaixão. Essa estratégia não mudou, apenas encontrou novos meios para se propagar, e um dos mais potentes hoje é a tela da televisão. Todos os dias, milhões de lares recebem mensagens que apresentam o pecado não somente como aceitável, mas também como algo admirável. O que a Bíblia chama de abominação, o mundo chama de progresso. O que Deus reprova, a cultura exalta. Essa inversão de valores se apresenta de forma cuidadosamente estruturada, envolvida em tramas emocionantes, com personagens carismáticos e uma linguagem que seduz emocionalmente. Não é só entretenimento, é um doutrinamento moral camuflado como arte. A Escritura nos alerta com clareza em Isaías 5:20. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. O lamento profético não se limita a um tempo longínquo. É uma descrição fiel ao espírito que domina os meios de comunicação atuais. Um dos métodos mais perigosos usados por essa distorção é a normalização. Expor o pecado repetidamente até que ele deixe de causar impacto. Mostrar comportamentos que Deus rejeita como se fossem parte da rotina diária. Reiterar padrões que vão contra a ordem divina até que o público deixe de se incomodar. O que antes era censurado agora é aplaudido. O que já gerava vergonha, hoje provoca orgulho. Ao abordar esse fenômeno, muitos respondem com zombaria ou com argumentos que defendem a tolerância, sem notar que a intenção não é incluir, mas sim dessensibilizar espiritualmente. O apóstolo Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, expressou isso com clareza em Romanos, capítulo 13, versículo 2. Falando sobre aqueles que não só praticam o pecado, mas também se alegram com quem o faz. Não se trata apenas de fazer o mal, mas de exaltar, celebrar e propagar esse comportamento como um modelo a seguir. Essa é a estratégia que muitas produções e séries de televisão seguem sem cessar, distorcendo a visão do público sobre o que é certo e errado, levando-o a simpatizar com o que antes teria repugnado. Esse processo não acontece por acaso, tem uma intenção evidente: destruir a barreira da consciência moral. Enquanto o Espírito Santo condena o pecado, o sistema midiático se empenha em torná-lo aceitável. Apresentar algo como uma simples preferência não altera a verdade, pois a santidade não depende da opinião da maioria. Hebreus capítulo 13, versículo 8, afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como ele é imutável, sua palavra e seu padrão de justiça também permanecem firmes. Quando a televisão é ligada e consumimos conteúdos que contradizem a palavra, uma brecha espiritual se abre. Por essa abertura penetram argumentos, pensamentos e emoções que, mesmo parecendo distantes do espectador, acabam influenciando suas convicções. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos exorta a derrubar argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para obedecer a Cristo. Entretanto, esse chamado não pode ser cumprido se permitirmos que esses argumentos entrem livremente pelos sentidos sem serem confrontados pela verdade. A distorção também age por meio da reescrita de narrativas. Personagens que simbolizam o pecado são retratados como vítimas incompreendidas, enquanto aqueles que defendem valores bíblicos são mostrados como retrógrados, intolerantes ou até perigosos. Essa inversão não é casual.
Faz parte de uma construção cultural que visa desacreditar qualquer voz que pregue a santidade. A fé é ridicularizada, a oração é banalizada, a igreja é caricaturada e um evangelho falso é promovido, baseado em emoções humanas, vazio de verdade e sem substância. Em 2 Timóteo 4, versículo 34, recebemos um alerta importante. Chegará o momento em que as pessoas não aceitarão os ensinamentos saudáveis, mas sentirão um desejo insaciável de ouvir apenas o que lhes agrada, acumulando mestres conforme seus próprios desejos. Desviarão o ouvido da verdade e se voltarão para histórias falsas. Essa advertência descreve com precisão o que muitos assistem atualmente em suas televisões, onde a distorção espiritual é evidente. Também se percebe esse fenômeno nas estruturas familiares apresentadas, pois o projeto de Deus para a família está sendo substituído por configurações confusas, valorizando relacionamentos contrários à vontade divina. A infidelidade é vista como normal. A promiscuidade é festejada. A rebeldia é exaltada como sinal de independência e a autoridade é desconsiderada. Porém, a palavra divina permanece inabalável. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, está escrito: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Esse modelo não é uma construção cultural, mas uma verdade imutável. Quando esse princípio é desrespeitado nas telas, o que se faz é semear confusão espiritual na mente dos espectadores. Outro campo invadido por essa distorção é a linguagem. Palavras que antes tinham significado sagrado foram esvaziadas de sentido ou usadas com ironia. O nome de Deus é empregado como exclamação sem qualquer respeito, transformando algo que deveria inspirar temor reverente em motivo de escárnio. O mandamento de Êxodo 20, versículo 7, continua válido. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É vão pensar que Jeová considerará inocente aquele que usar seu nome em vão. E toda vez que esse nome for pronunciado sem honra, o ambiente espiritual se torna contaminado. As palavras jamais são neutras. Elas carregam poder para criar ou destruir. Provérbios 18 e 21 declara: a morte e a vida estão nas mãos da língua. E se o que se ouve na tela está carregado de morte, não há como esperar colher vida na alma. O entretenimento transformou-se em um dos meios mais eficazes para mascarar o pecado com beleza, revestindo o mal por meio de músicas emocionantes, cenas tocantes e discursos que apelam à emoção e à empatia humana. No entanto, a beleza sem a verdade é uma ilusão. A árvore do conhecimento do bem e do mal era atraente aos olhos, mas resultou em morte. Nem tudo que emociona edifica, nem tudo que comove é santo, e nem tudo que soa profundo vem do Espírito de Deus. Em muitos programas atuais, o pecado não apenas é tolerado, é exaltado. A transgressão é premiada, o profano é aplaudido, enquanto o justo sofre castigos simbólicos. Tudo isso visa enfraquecer a sensibilidade espiritual do povo de Deus. Quando essa sensibilidade desaparece, o que é sagrado deixa de causar impacto. O altar se resfria, a oração vira rotina e a palavra torna-se letra sem vida. Porém, Deus não mudou. Seu chamado continua claro. Sede santos, porque eu sou santo, conforme está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A santidade começa justamente por separar o que é do mundo e viver em conformidade com o que ele ordena. Puro do impuro,
significa fechar as portas para o engano que vem disfarçado de arte. Os profetas do Antigo Testamento sempre denunciaram esse tipo de confusão moral. Jeremias 23, versículo 16, alerta: Não ouçam as palavras dos profetas que lhes profetizam, pois os alimentam com falsas esperanças. Eles falam a partir da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Hoje, essa mesma voz profética deve se erguer não só nos púlpitos, mas também dentro dos lares. Desligar uma tela pode ser tão espiritual quanto levantar as mãos em adoração. Discernir o conteúdo que consumimos não é sinal de fanatismo, mas de fidelidade. Resistir ao sistema deste mundo é um ato de obediência profunda que honra o Deus vivo. Quem se alimenta diariamente de distorções não pode trilhar o caminho da clareza. O coração dividido torna-se instável. Tiago, no capítulo 1, verso 8, nos ensina: o homem de dupla alma é inconstante em todos os seus caminhos. Essa instabilidade surge quando se deseja seguir a Deus, mas se permite que a voz do mundo decida o que é certo e errado. A verdade não precisa de artifícios. Ela não se molda à cultura, pois a verdade de Deus permanece para sempre. Tudo aquilo que a contradiz deve ser rejeitado, não importa o quão elaborado, popular ou emocionalmente atraente se apresente. Cada conteúdo que vai contra a palavra e se mostra aceitável é uma armadilha. E toda vez que essa armadilha é aceita, enfraquece a autoridade espiritual do lar. Por isso, o chamado não é só para desligar as telas, mas para aprender a discernir. Não se trata de viver com medo, mas de viver na santidade. Onde existe luz, as trevas não podem permanecer. Cada decisão que tomamos ao ligar a televisão revela quem estamos deixando falar em nossa casa, se é o Espírito de Deus ou as vozes do sistema deste mundo. Em meio ao barulho constante que a mídia produz, a alma do crente precisa de uma orientação clara, firme e eterna. Não basta ter boas intenções ou simplesmente a rotina de comparecer a encontros espirituais. Também não é suficiente decorar versículos se eles não se tornam o filtro pelo qual discernimos cada mensagem, palavra ou imagem que toca o coração. A diferença entre uma alma fortalecida e uma confusa não está na quantidade de conteúdo consumido, mas na forma bíblica como o filtra. As Escrituras não foram entregues para enfeitar uma mesa, mas para ser espada, lâmpada, escudo e verdade viva. No Salmo 119, versículo 105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa lâmpada não ilumina somente o caminho das decisões externas, mas também os cantos internos onde nascem os pensamentos, emoções e julgamentos que governam cada escolha do dia a dia, inclusive a decisão do que ver ou ouvir. O discernimento espiritual não é um dom exclusivo para alguns, mas uma habilidade que o Espírito Santo ativa em todos que se expõem humildemente à palavra de Deus, conforme Romanos 12:2 ensina de forma clara que não devemos nos conformar com este mundo, mas sim transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não acontece ao deixar a mente aberta para qualquer conteúdo que o mundo oferece. Pelo contrário, ocorre ao fechar a porta para a mentira e ao abrir completamente a alma para a voz de Deus. Cada mensagem que chega aos nossos sentidos é uma semente. Se a semente for boa, ela crescerá em obediência, paz e fé. Se for corrupta, produzirá confusão, dúvida e rebeldia. Não é possível cultivar um jardim sagrado
regando raízes de maldade. Jesus ensinou em Mateus 7,18 que todo bom árvore dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Um bom árvore não pode dar frutos ruins, assim como uma árvore má não pode gerar frutos bons. Se o fruto do conteúdo que consumimos for insensibilidade espiritual, apatia ou perda de entusiasmo pelas coisas santas, então a raiz está contaminada e precisa ser arrancada. A televisão não é um objeto demoníaco por si só. É apenas um meio, uma via. O que determina se ela se torna uma porta de bênção ou uma brecha espiritual é o que se permite entrar por meio dela. O filtro para o que assistimos não deve ser a popularidade do programa, a qualidade da produção ou a simpatia dos personagens. O único filtro confiável está na Escritura, como Hebreus 4,12 deixa claro, sem nenhuma dúvida. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas e os ossos, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se essa palavra consegue discernir as intenções mais profundas, também pode e deve ser o padrão para medir todo o conteúdo que é consumido no lar. O coração humano é maleável. O que entra pelos olhos e ouvidos torna-se matéria-prima para os pensamentos, e os pensamentos modelam o comportamento. Por isso, é urgente retornar ao princípio bíblico de filtrar tudo o que pensamos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, somos instruídos a pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e que tenha boa fama. Se há alguma virtude ou algo digno de louvor, nisso devemos focar a mente. Este versículo não é só uma orientação moral, mas uma advertência espiritual. Quando o que vemos e ouvimos não preenche esses critérios, não deve ocupar espaço no coração de um filho de Deus. Quando o discernimento se enfraquece, a alma começa a justificar o que antes parecia inaceitável. Dizem, não é tão grave. Temos que nos adaptar. É só uma cena, uma brincadeira, uma moda. Porém, o Espírito Santo não se conforma com o pecado e não negocia com o impuro. Ele guia para a verdade. E a verdade jamais se mistura com as trevas. Em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, isso fica muito claro. Clareza qual é a relação entre a luz e as trevas. Não existe nenhuma união possível entre a mensagem de Deus e as palavras do mundo. Não há meio termo entre o altar e o abismo. Não se pode beber da taça do Senhor e da taça dos demônios. A lealdade a Deus requer uma vigilância constante, uma mente treinada na palavra para identificar imediatamente quando algo se afasta do padrão sagrado. Essa vigilância não surge do medo, e sim do amor, do desejo profundo de não ferir o coração do Pai, nem entristecer o espírito de não contaminar o templo interior que somos. Em 1 Coríntios 3, de 16 a 17. Paulo escreveu, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que vocês são, é santo. Esse templo não deve ser preenchido com palavras distorcidas, nem imagens que desonram a glória divina, filtrar o que se vê e se ouve. Não é exagero, é obediência, é santidade prática. É caminhar com a consciência constante de que cada atitude tem um impacto espiritual, que cada palavra recebida transforma a alma, que cada cena observada deixa uma marca à obediência parcial. É desobediência disfarçada, e o mundo aprendeu a envolver a desobediência em
Mensagens atraentes que parecem inofensivas, mas são um veneno doce para o espírito. A Escritura não deixa dúvidas sobre como o crente deve se comportar no meio de uma realidade tão complexa. A cultura caída é destacada em Colossenses 3:16 ao nos instruir que a palavra de Cristo habite em abundância entre nós, ensinando e exortando uns aos outros com toda a sabedoria. Essa plenitude não ocorre quando a alma está saturada por vozes contrárias, pois a palavra não prospera onde não há espaço. O discernimento não se ativa se não houver silêncio para ouvir a voz de Deus. Se a alma estiver cheia de ruído, a direção divina se perde. O inimigo não teme tanto o crente que ora, quanto o crente que discerne, porque aquele que discerne sabe quando cortar, quando fechar portas, quando dizer basta, e reconhece a voz do Pai, mesmo em meio ao barulho. Isaías 30:21 profetiza isso, dizendo que então teus ouvidos ouvirão, por trás de ti, uma palavra que dirá: este é o caminho, andai por ele. Nem tomes a mão direita, nem te desvies para a mão esquerda. Essa capacidade de escutar em meio à confusão é fruto de uma vida alicerçada na palavra. Nenhuma produção, por mais impressionante que pareça, merece ocupar o lugar de influência que pertence somente às Escrituras. Não importa o quanto tenha impacto visual, sua popularidade ou os prêmios que receba, se contradir a palavra, deve ser rejeitada. A alma não se alimenta de estímulos sensoriais, mas da verdade, e essa verdade não muda, não evolui, não se negocia. A mente que se submete constantemente ao conselho do mundo acaba vendo a rebeldia como liberdade, a luxúria como amor, a mentira como esperteza e a arrogância como autoestima. E quando esses conceitos se misturam, no íntimo do coração, a fé começa a enfraquecer, o discernimento, desaparece a oração esfriase e a obediência se converte em um peso. Por isso, é fundamental que o crente renove sua mente diariamente com a palavra que a torne seu padrão absoluto, que o recuse aceitar como normal aquilo que Deus declarou como pecado. A santidade não é uma escolha apenas para os mais dedicados, é um chamado para todos que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Hebreus 12:14 expressa com vigor: buscai a paz com todos, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santidade é cultivada no oculto nas decisões diárias, nos hábitos construídos em casa. E uma das decisões mais importantes é o que se permite assistir pela tela. O conteúdo que contradiz a palavra não impacta somente o indivíduo, mas também o lar, gera um ambiente contrário ao espírito. Abre caminho para o desânimo, a confusão e a desordem. Por isso, não basta ser um espectador passivo, é necessário exercer a autoridade espiritual, optar pelo que se apaga, definir o que se filtra e proteger a atmosfera de santidade com o mesmo zelo que se guarda o altar, porque o lar também é um altar, e cada altar requer purificação contínua pela verdade. O discernimento não surge automaticamente, ele é cultivado, fortalecido pela leitura diária da palavra, pela oração verdadeira e pela obediência prática, e se evidencia na habilidade de perceber aquilo que agrada a Deus e o que o desagrada. Entristece a Deus a habilidade de reconhecer o sussurro do Espírito acima do barulho das vozes humanas na convicção interna, que não necessita de justificativas externas para agir corretamente. Quando a palavra habita no coração, ela se torna o juiz silencioso que avalia cada cena, cada conversa, cada canção, não a partir do legalismo, mas a partir da verdade. Pois onde existe verdade, há liberdade.
E onde há liberdade, aparece direção. O discernimento não apenas protege, mas também ilumina, revela o caminho, aponta as fissuras, alerta sobre os perigos e prepara a alma para permanecer firme quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Se o crente deseja viver com clareza, deve aprender a fechar a boca do mundo e abrir a boca de Deus. Isso, frequentemente, começa com uma decisão simples, porém poderosa. Apagar o que não edifica, filtrar o que não santifica e permitir que apenas a palavra seja o filtro absoluto sobre o que se ouve e se vê. Existem sons que não devem ser tolerados nem por um instante mais, não porque sejam altos, mas porque sua frequência espiritual é destrutiva. Não porque são intensos, mas porque carregam trevas. O problema não está no tom em que são expressos, mas na origem de onde vêm. Algumas frases, quando pronunciadas, ressoam como sinos de alerta no espírito do crente, mas, quando esse alarme é ignorado repetidamente, o coração deixa de sentir. E quando o coração deixa de sentir, a alma começa a se perder. A consciência muitas vezes permanece adormecida, e a palavra falada possui um poder incrível, mesmo quando vem de uma ficção. As Escrituras afirmam em Provérbios 18 e 21 que a morte e a vida estão sob o domínio da língua. Não existe neutralidade nas palavras que pronunciamos. O que é declarado em uma tela não fica no ar. Grava-se na mente, penetra a alma, molda as emoções e altera o ambiente. Frequentemente, o que é aceito como simples diálogo transforma-se em pensamento, e o pensamento gera uma postura diante da vida. Essa é a origem de muitos bloqueios espirituais. Não se trata de grandes erros, mas sim de pequenas exposições contínuas a palavras contaminadas. A televisão atual tornou-se um campo onde a palavra mal empregada é difundida como se fosse uma doutrina. Diálogos carregados de sentido dúbio, frases com rebeldia, zombarias disfarçadas de humor e afirmações que desafiam diretamente os princípios eternos. Tudo isso aparece em sequências atraentes, criadas para burlar o filtro da consciência e atingir diretamente o sistema emocional. Assim, cria-se uma familiaridade com o erro, uma aceitação do veneno, um consentimento silencioso ao desrespeito ao sagrado. Os sinais de alerta nem sempre se manifestam de forma intensa. Muitas vezes, são sussurros. Uma frase dita com tom zombeteiro sobre Deus. Uma conversa que banaliza o pecado sexual. Uma música que enaltece o orgulho, a vingança ou a desobediência. Quando esses sons começam a se repetir, vão moldando lentamente a visão e o comportamento das pessoas, sem que percebam o impacto profundo que tem na alma e na consciência. Quando algo se afasta do ambiente habitual do lar, ocorre um desequilíbrio espiritual. Não é necessário vigiar cada detalhe, mas é fundamental manter-se alerta, porque aquilo que não é apagado a tempo se espalha e o que é plantado cresce. A palavra alerta em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa corrupção não chega de repente como uma tempestade, mas sim como uma chuva fina e constante que, quando permitida, infiltra-se dia após dia, resultando em uma alma desgastada, uma mente dividida e uma vontade enfraquecida. Por isso, cada palavra ouvida precisa ser avaliada com cuidado espiritual, não para viver com medo, mas para estar consciente. Existem momentos em que o espírito se abala, não por algo escandaloso, mas porque há uma ruptura na essência interior. Uma frase aparentemente inofensiva pode conter uma carga espiritual negativa. Uma declaração feita por alguém pode estar impregnada de rebeldia.
A cena pode não mostrar isso, mas o espírito percebe. Nesse instante, a reação deve ser imediata e clara. Cortar, não pensar, não justificar ou tentar se adaptar. É preciso interromper, desligar, fechar a porta. Quando algo é permitido uma vez, vira normalização. Na segunda vez, o que foi ouvido sem filtro é aceito sem discernimento. A estratégia é apresentar repetidamente o impuro, até que perca o caráter ofensivo. Mas o que Deus abomina continua abominável, mesmo que o mundo tente disfarçar. Em Provérbios 14, versículo 9, está escrito: os tolos zombam do pecado. E toda vez que um programa transforma a iniquidade em entretenimento, ele está seguindo esse padrão. O desprezo pela santidade nem sempre é direto. Muitas vezes ele se esconde em comentários irônicos, gestos intencionais e diálogos que diminuem o sagrado. Contudo, por trás de cada um desses momentos, há uma estratégia espiritual que busca desacralizar o que é eterno. Uma vez que isso acontece, o que era sagrado passa a ser relativo, e quando se relativiza, acaba sendo rejeitado. Esse é o caminho que muitos trilharam do espanto ao hábito, do hábito à indiferença e da indiferença ao abandono da fé. Quando uma frase diminui o valor da fidelidade, está plantando dúvida. Ao repetir discursos que justificam a luxúria, alimenta-se o fogo da alma caída. Permitir afirmações que glorificam a violência ou o ego como virtudes molda uma visão de vida contrária à cruz. Por isso, Jesus afirmou: quem não está comigo está contra mim. Essa declaração de Mateus, capítulo 12, versículo 30, não deixa espaço para meio-termos. O que não está alinhado com ele, opõe-se. Isso não é uma disputa estética, nem uma questão de preferências. É uma guerra de mensagens, um confronto entre o reino de Deus e o sistema deste mundo. Cada palavra ouvida, cada declaração emitida pela tela é uma semente espiritual. E a natureza dessa semente decide o que vai germinar no coração de quem escuta. O fruto que surge em quem o recebe é explicado em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Está escrito: não se enganem, Deus não pode ser burlado, pois tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Porque quem planta para a sua carne da carne, colherá corrupção. Cada palavra que alimenta a carne, mesmo que venha disfarçada como arte, é uma semente de corrupção. Um dos padrões mais perigosos e que deve ser identificado imediatamente é a linguagem que normaliza a blasfêmia. Usar o nome de Deus em vão, zombar da oração e fazer caricatura da vida espiritual não são apenas artifícios narrativos, mas ações espirituais que geram um ambiente resistente à verdade. O segundo mandamento continua valendo, como está em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Se isso não é permitido diante da presença de Deus, tampouco deve ser permitido ao nosso redor. Outra alerta importante é o uso constante de expressões que exaltam o ego, que colocam o desejo pessoal acima do plano divino. O coração humano, após a queda, busca justificar-se, exaltar-se e dominar. Porém, o Evangelho nos chama à humildade, ao abandono do eu e à obediência. Quando ouvimos repetidamente que o mais importante é seguir o coração, fazer o que se sente e não deixar que ninguém diga o que fazer, isso promove uma filosofia em total desacordo com a mensagem de Cristo. Jeremias capítulo 17, versículo 9, afirma: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Seguir o coração sem discernimento é caminhar diretamente para o abismo. Os sistemas do mundo
comunicam-se com sua própria linguagem, possuem códigos, expressões e frases que parecem neutras, mas estão carregadas de ideologia. São frases que exaltam a sensualidade como se fosse liberdade, que apresentam a impureza como se fosse autenticidade e que promovem a irreverência como se fosse inteligência. Essa linguagem não é por acaso, foi criada para moldar uma mentalidade. O crente que não identifica esse padrão começa a falar, pensar e sentir da mesma forma. Por isso, somos instruídos a renovar a mente. Não é possível ter a mente de Cristo e utilizar a linguagem do mundo ao mesmo tempo. Quando uma frase provoca desconforto no espírito, não deve ser ignorada, pois esse desconforto é um sinal, a voz interna dizendo: algo aqui não está certo. Se insistirmos em calar esse aviso, ele deixará de ser ouvido. Efésios 4:30 adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Sempre que aceitamos o que o Espírito reprova, essa tristeza se aprofunda. O conteúdo que precisa ser rejeitado não se define por categorias externas, mas pelo impacto espiritual. Não se trata de gêneros, mas de frutos. Não é sobre formatos, e sim sobre atmosferas. Se uma frase, uma canção ou um discurso provoca inquietação, distração, zombaria do sagrado ou exaltação do pecado, essa é a indicação. A palavra é clara: examinai tudo, retende o que é bom. Essa atenção é fundamental para manter a mente firmada na verdade e evitar que sejamos influenciados por falsos caminhos que parecem inofensivos, mas desviam o coração e a alma. Abstende-se de toda espécie de mal. 1 Tessalonicenses 5:21. Não apenas do mal em si, mas de toda forma, toda sombra, toda aparência. A capacidade de reconhecer esses sinais não se desenvolve por métodos humanos, mas sim em comunhão com a palavra, na intimidade com o Espírito e na prática constante do ouvido espiritual. Hebreus 5:14 ensina que o alimento sólido é para os que alcançaram a maturidade, para aqueles que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Não é uma habilidade automática, é fruto da exposição contínua à verdade. O que não se exercita, se enfraquece. A instrução não é se desconectar do mundo, mas não fazer parte do seu sistema. Não é ignorar que o mal existe, mas não permitir espaço para ele no coração. Apagar o que contamina não é isolamento, é proteção, é manter a alma alinhada com o céu, é cuidar da atmosfera do lar como se cuida um altar. Pois o altar necessita pureza, e esta se perde quando as palavras impuras tornam-se parte do cotidiano. Se deseja caminhar no fogo e não na cinza, viver com sensibilidade espiritual e não com secura emocional, ouvir a voz de Deus com clareza e sem interferência, então há uma ação concreta, simples e poderosa que fará a diferença. Identificar o som, discernir o espírito por trás das palavras e apagar, sem demora, tudo que não glorifica o Rei. Há decisões que parecem pequenas, mas ações simples que, realizadas com convicção, podem abrir portais celestiais e transformar completamente o ambiente ao redor. Desligar um aparelho não é apenas um gesto técnico. Pode se tornar um ato profético ao exercer autoridade sobre o que entra na casa. Estão sendo erguidas barreiras de proteção espiritual que o inimigo não conseguirá ultrapassar. Não se trata somente de trocar de canal, mas de impedir um acesso. Quando essa entrada é bloqueada, a atmosfera se modifica,
o ambiente se purifica e o coração volta a sintonizar com a voz de Deus. O ato de desligar o que contamina tem suas raízes na obediência profunda e radical. Não é uma reação impulsiva, mas sim uma ação fundamentada em uma convicção firme de santidade. Romanos 6, verso 13 ensina: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça, mas apresentai-vos a Deus como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Desligar aquilo que não edifica é oferecer os sentidos a Deus, dizendo: somente tu tens autoridade sobre o que ouço e vejo. Há um princípio que se repete por toda a Escritura. O lugar onde habita a presença de Deus deve ser santificado. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, o Senhor lhe ordenou: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Êxodo 3, verso 5. Essa orientação revela uma verdade eterna. O que parece comum se torna sagrado quando Deus está presente. Se um lar foi consagrado a Ele, então não se permite nada que manche essa santidade. Pode-se considerar profano aquilo que é mostrado nas telas, mas deve-se honrar essa presença divina. Caso contrário, é necessário eliminar sem hesitar. O poder de desligar reside na escolha de honrar a Deus acima do conforto e do entretenimento cultural. Essa é uma declaração silenciosa, porém potente. Senhor, minha casa é tua, e tua santidade é prioridade. Quando essa frase se transforma em prática constante, as cadeias se partem, os ciclos de confusão se desfazem e as portas ao desânimo se fecham, pois o Espírito de Deus age livremente onde não há mistura. Em Josué 24, versículo 15, está o segredo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta não é apenas uma frase para enfeitar, mas uma decisão determinada. Servir significa também escolher quais vozes serão permitidas e quais serão desligadas. Existem pessoas que enfrentam tempestades internas há anos, sem perceber que parte dessa luta é alimentada pela televisão. Não basta rezar se depois se permite que a alma seja constantemente exposta a mensagens que contrariam a oração. Não basta proclamar que Deus reina se se concede espaço a conteúdos que o desonram. Tiago, capítulo 4, alerta que o homem de dois pensamentos é instável em todas as suas atitudes. Desligar o que é errado significa caminhar com um só propósito, uma mente sólida e uma fé sem falhas. O poder de desligar também traz restauração, pois, quando se elimina o que atrapalha, o que é eterno começa a crescer. A sensibilidade retorna, a paz se instala e a vida encontra equilíbrio. Quando o discernimento se apura, aquilo que parecia apenas uma ação técnica transforma-se em uma estratégia espiritual. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, confirma essa verdade. Pois as armas da nossa batalha não são corpos, mas sim potentes em Deus para derrubar fortalezas. Uma televisão ligada com mensagens impuras pode ser uma fortaleza para o inimigo. Mas, quando está desligada por obediência, torna-se uma arma poderosa nas mãos de um crente que jamais negocia sua santidade. Ninguém consegue ouvir claramente a voz de Deus se seus ouvidos estão cheios de ruídos contrários. Ninguém pode andar na luz se seus olhos estão constantemente expostos a imagens que promovem a escuridão. Também ninguém pode viver verdadeiramente livre se está preso a correntes invisíveis envoltas em entretenimento. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz com clareza: portanto, permaneçam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou,
e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Desligar o que prende é proteger essa liberdade. É manter-se firme e zelar pelo que foi recebido pela graça. O que parece uma renúncia, na verdade, é semear. Pois cada ato de obediência gera frutos. O fruto da obediência é a manifestação da presença de Deus. A Bíblia ensina em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos morada com ele. Essa morada se estabelece onde a palavra é respeitada, não apenas no altar, mas também na tela. O lar que recebe a palavra será morada de Deus, e onde ele habita não existe espaço para trevas. Existe espaço para vozes estranhas. Por isso, desligar não é uma reação impulsiva, mas uma tática de combate, uma afirmação de posse, um gesto de adoração. Adorar vai muito além de cantar. Adorar significa escolher Deus acima de tudo. Ao desligar um programa que desafia sua crença verdadeira, está se dizendo com ações: eu te amo mais do que isso. O que é desligado por obediência precisa ser substituído por aquilo que edifica em santidade. Não basta fechar a porta para o erro, é necessário abrir de maneira firme a porta para a verdade. Quando a alma se livra do que a contamina, ela precisa ser preenchida por aquilo que nutre, fortalece e desperta a vida do Espírito. Jesus explicou com clareza em Mateus 12, versículos 43 a 45, ao alertar que se uma casa foi desocupada, varrida e adornada, mas permanece vazia, o espírito imundo que foi expulso pode voltar com outros piores. Não se trata apenas de remover o mal, mas de ocupar cada espaço com o que é eterno, incluindo o que se escuta e se vê. Um lar cheio de luz é um lar intencional, que não depende do acaso ou de decisões emocionais. Ele é construído diariamente ao escolher o que se repete, o que se canta, o que se ensina. A palavra diz no Salmo 101, versículos 2 e 3. Com integridade de coração caminharei. No meio da minha casa não colocarei diante dos meus olhos coisa injusta. Essa não é simplesmente uma declaração religiosa, mas uma decisão prática que muda totalmente a atmosfera do ambiente onde se vive. O que chega aos olhos e ouvidos influencia o espírito e também define o rumo do ambiente familiar. Se aquilo que se escuta carrega verdade, o coração reagirá com fé. Se o que se enxerga é purificado, a mente se fortalece no discernimento. Deus não nos deixou sem opções. Para cada palavra que o mundo usa para causar confusão, Deus oferece uma verdade libertadora. Para cada melodia que conduz ao pecado, há um cântico que eleva a alma. Para cada imagem que escurece, existe uma visão que edifica. Mas essas fontes precisam ser buscadas com intenção. Colossenses 3, 16 deixa isso claro. A palavra de Cristo deve habitar abundantemente em vocês, ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando com gratidão nos corações ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa abundância não aparece sozinha. Exige decisão, fome do eterno, disciplina espiritual. Quando a televisão é usada para a glória de Deus, deixa de ser uma porta para a confusão e passa a ser uma ferramenta de edificação. O mesmo aparelho que antes transmitia escuridão pode ser transformado em um altar de adoração, ensino e direção. A diferença não está na tecnologia, mas no espírito por trás do conteúdo.
Atos 17:11 fala dos bereanos como homens nobres, porque examinavam diariamente as Escrituras para verificar se as doutrinas eram verdadeiras. Isso mostra a importância de sermos criteriosos e buscarmos sempre aquilo que edifica, fortalecendo a fé e o entendimento em todos os momentos. Quando a verdade é seguida fielmente, o mesmo princípio deve ser aplicado ao consumo de mídia. É essencial analisar, filtrar e encher o lar apenas com aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. As canções que exaltam a divindade não são apenas simples melodias. Elas funcionam como armas espirituais capazes de purificar o ambiente, fortalecer a fé e harmonizar o coração com o céu. Quando Mateus tocava a harpa, o espírito maligno que perturbava Saul se afastava, conforme relatado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. O que soa em um ambiente impacta diretamente aquilo que se move no invisível. Não se trata somente de música, mas sim da criação de uma atmosfera. Não é apenas som, mas sim uma presença. O mesmo acontece com os ensinamentos. Quando a verdade é proclamada com autoridade, a alma encontra equilíbrio, o medo desaparece e a clareza retorna. Romanos, capítulo 10, versículo 17, afirma que a fé nasce ao ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Para construir um lar firme na fé, é fundamental encher o ambiente com essa palavra viva e constante. Cada conteúdo que edifica atua como uma semente. Quando essas sementes são plantadas em solo fértil, produzem frutos de justiça, paz e alegria. Gálatas, capítulo 5, versículos 22, descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Todavia, esse fruto não cresce em um coração que se alimenta do mesmo conteúdo consumido pelo mundo. Ele nasce naqueles que optam por distinguir o profano do santo e que fizeram do lar um espaço exclusivo para a obra do Espírito. Encher a casa de luz não é apenas uma recomendação devocional, é uma tática para a sobrevivência espiritual. Vivemos uma época na qual as trevas se espalham rapidamente, contudo, a luz ainda resplandece com força em cada canto. Isaías 61 instruem: levanta-te e resplandece, porque a tua luz chegou e a glória do Senhor brilhou sobre ti. Essa luz não é apenas uma ideia, é uma manifestação real que se ativa quando o crente deixa de abrir espaço para a escuridão e resolve conscientemente utilizar todos os meios para glorificar o seu Senhor. Quando Deus fala, não é por entretenimento, mas para provocar transformação. Se hoje a voz divina parece distante, não é porque ele tenha cessado de falar, e sim porque outras vozes tomaram o lugar da sua palavra. Não basta saber o que rejeitar. É preciso desenvolver um ouvido que anseie pelo eterno, um coração que rejeite a poluição e uma vontade que escolha diariamente viver como se cada decisão fizesse parte de uma batalha invisível. Isso significa desligar a televisão diante de uma frase impura, não apenas por consciência, mas como um pacto. Esse pacto é com a pureza, a presença e a verdade. É a forma concreta de declarar: minha casa pertence a Deus. Se realmente pertence a Ele, não pode habitar nela qualquer palavra, mas somente o Espírito, o que edifica e fortalece a fé. Quando as emoções falham, o barulho externo cresce e o mundo parece se voltar contra o sagrado, a geração que se atrever a discernir verá a glória, não por ser superior, mas por não se deixar dominar. Aceitar menos
Não é opção quando existe uma promessa viva para aqueles que se dedicam à santidade no segredo, para quem não negocia seu altar doméstico, para aqueles que compreendem que nem tudo o que se cria precisa ser exibido e que nem tudo o que é dito deve ser escutado. Essas pessoas verão correntes caírem sem sequer tocar em sua prisão. Elas experimentarão uma clareza que não vem dos sentidos, mas da profunda comunhão. Esta não é uma disputa entre cultura e religião, mas sim um confronto entre o falso e o verdadeiro. A única maneira de triunfar é viver com os olhos do espírito abertos, o ouvido sintonizado ao céu e a decisão firme de fechar todas as entradas que possam roubá-la a paz, apagar a fé ou confundir a alma. Apagar uma mensagem impura é reacender o altar. É afirmar que ainda existem aqueles que honram seu nome. É lembrar que o fogo de Deus não desce sobre o que é casual, mas sobre o que foi consagrado. Se esta é a sua escolha, prepare-se porque, quando o mundo se cansar do barulho, buscará aqueles que souberam ouvir. Esses não precisarão gritar para serem ouvidos, pois falarão com a autoridade de quem aprendeu a escutar Deus no silêncio.